Vamos dar sequência então, gente, que a nossa próxima palestrante já está ali posicionada para subir no palco e eu vou chamar ela, que é executiva, palestrante e fundadora da Behave. Foi diretora nacional de vendas da TIM por 20 anos, liderando mais de 15 mil colaboradores. E hoje, ela impacta empresas e profissionais com treinamentos em liderança, cultura e desenvolvimento humano. E vale lembrar que ela é autora do best-seller Gente Feliz Não Enche o Saco. Bem-vinda ao palco do Empreende Brasil, Érica Linhares. Boa tarde, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui hoje. Tenho um desafio de conversar com vocês aqui em 25 minutos e passar para vocês e responder uma pergunta. A pergunta que as pessoas, os empreendedores mais me fazem, tá? A pergunta que eles mais me fazem é: Érica, como é que eu faço para atrair e manter um funcionário como você? O que te atrai? O que faz você ir para uma empresa? O que te manteria numa empresa? Muitos aqui não me conhecem. E por que que eles me fazem essa pergunta? Porque a minha trajetória profissional é longa. Eu fiz 50 anos, dia 12 de maio agora. Mas a minha trajetória profissional começa aos 15 anos de idade. E eu já passei por todos os mercados de trabalho no Brasil. Eu já fui do sistema informal, que nem estatística você é. Eu já fui do sistema público, e dei recorde de arrecadação para a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Eu já fui 20 anos CLT. Comecei como vendedora de loja, depois virei diretora, fui galgando degrau por degrau, virei diretora nacional de uma das maiores empresas desse país, TIM. Quando eu comecei lá atrás, quando era Maxitel, não existia nenhum cliente. Quando eu deixei, tinha mais de 50 milhões de clientes. Mais de 50. Mulher pedagoga, professora. Como é que uma mulher pedagoga, professora, vira diretora nacional de uma das maiores empresas deste país de tecnologia? Depois eu virei CEO de uma empresa de varejo. A TIM, eu levei ela à liderança como diretora de São Paulo e depois líder de pré-pago no Brasil. Depois virei CEO de uma empresa de varejo e essa empresa de varejo eu dobrei o faturamento e multipliquei o EBITDA por 6. Esses números são públicos. Por que eu estou falando isso? Porque agora, há 7 anos, eu sou empreendedora e também presto serviço para o terceiro setor. Então, eu sou uma trabalhadora brasileira, que trabalho desde os 15 anos de idade. De trabalho eu entendo bem. Errei bastante e sigo errando, e acertei bastante. E isso me define. Para responder essa pergunta, eu tenho que contar minha história. Eu brinco, gente, que falar, até papagaio pode falar. O difícil é fazer. Hoje em dia tem um monte de gente falando um monte de coisas, mas não fez nada. Absolutamente nada. Tem um monte de gente, um monte de guru de internet ensinando o empreendedor a empreender, mas eles não são.
ou não têm uma trajetória de sucesso. Tem um monte de gestor, de mentor, coaches, ensinando líderes a liderarem, mas eles nunca lideraram um ser humano na vida. Da arquibancada, qualquer um pode dar pitaco. Eu quero ver descer para a arena e fazer, porque fazer é que é difícil. Falar é fácil. Eu começo a trabalhar aos 15 anos de idade como sacoleira. Eu não comecei aos 15 porque eu quis. Eu comecei por causa de um líder, chamado Álvaro da Costa, que é meu pai. Eu sou conselheira consultiva de empresas e o meu pai caiu numa estatística muito triste. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% das empresas brasileiras quebram antes da segunda geração. Porque o sistema nesse país é bruto. É bem difícil prosperar aqui. Com a falência do meu pai, a minha vida se transformou completamente. Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Sete Lagoas. Eu era Miss dessa cidade. Meu pai tinha muitas posses e eu estudava num colégio de elite. Do dia para a noite, a minha vida mudou completamente. Eu tive que mudar de colégio. Quando eu chego no outro colégio, eu apanhei literalmente, não é no sentido figurado. E eu não aguentava mais apanhar. Um belo dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não aguento mais. Tem que me tirar desse colégio. Ele falou, mas por que eles te batem? Eu falei, porque eles falam que eu sou fútil, que eu só falo besteira, que eu só falo de roupa de marca, de ter coisas, do qual meu pai respondeu, mas você é mesmo, filha. Eles têm razão. Você não tem nada de útil para falar. Vai ser útil, começa a trabalhar, porque cabeça vazia é obra do demônio. Vai produzir, vai fazer algo de útil nessa vida. Ali eu começo a trabalhar, porque o meu pai tinha um interesse genuíno em me desenvolver. Um amor genuíno. Ele poderia falar, coitada de você, como são ruins essas pessoas. Não, ele preferiu me fazer crescer. Foi isso que ele preferiu fazer. A minha mãe, eu falei, pai, mas eu tenho vergonha. Até ontem eu era Miss. Eu vou trabalhar de quê? As meninas do colégio, elas são sacoleiras. Elas batem de porta em porta vendendo roupa. Ele falou, olha para sua mãe, Érica. A minha mãe tem uma doença muito grave. Muito grave. Ela sente dores horrorosas todos os dias. Todos os dias. Pois ela levantou da cama quando a gente precisou, pegou uma carrocinha de cachorro-quente, foi vender cachorro-quente na praça que ela era madame. Ele falou, sua mãe está com vergonha de vender cachorro-quente? Falei, não. Ele falou, porque trabalho não é vergonha. Vergonha é matar, roubar e ser inútil. Porque nesta vida, a gente veio para prestar serviço, para ser útil. E aí vem na minha cabeça uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu aprendi pequenininha. Se você não veio num mundo para servir, você não serve para viver. Porque tem um monte de gente trabalhando para você. Você precisa trabalhar também. Você precisa agregar. E aí eu começo a trabalhar pelos exemplos de dois grandes líderes que eu tive na vida. Meu pai e a minha mãe. E aí eu quero dizer para vocês, vocês são um exemplo para alguém? Vocês são pessoas coerentes? Você pratica aquilo que você fala? Porque falar e não praticar, vocês sabem que é a ausência de caráter? Eu não posso propagar algo que eu não tenho condição de praticar. Muitos empreendedores
pedem para os seus funcionários ter senso de dono, vestir a camisa. A pergunta que eu faço: vocês têm? Qual exemplo vocês dão? Isso é muito importante, porque o que me fez mover não é o que os meus pais falavam, mas a forma como eles atuavam. Isso é que me fez mover. Então, o meu primeiro porquê para trabalhar na vida não foi para ganhar dinheiro, foi para pertencer. Eu precisava mostrar para aquelas pessoas que eu era tão forte quanto elas. Depois, com o passar do tempo, o meu porquê mudou. Eu estava me formando em pedagogia, professora. Não há nada mais lindo nesse mundo do que a arte de educar, de transferir conhecimento. Trabalho dignifica e a educação transforma. E esses dois juntos potencializam um país inteiro. Inteiro. Somos 100 milhões de brasileiros entre o serviço público, CLT, autônomos e empreendedores, trabalhando duro, sustentando um país inteiro. Porque quem sustenta esse país é o trabalhador brasileiro. Ali eu começo a mudar o meu porquê. Eu queria exercer minha profissão. Eu queria educar. E aí eu começo a trabalhar no sistema público. Eu não falo daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não vivi. Eu só falo daquilo que eu vivi. Começo a trabalhar no sistema público, sendo coordenadora de uma área onde a gente tinha adolescentes que vendiam talão de estacionamento. E por que eram adolescentes e não adultos? Porque a prefeitura resolveu fazer um projeto, e por isso que me escolheram como coordenadora, porque eu era pedagoga, de fazer com que esses adolescentes que ficavam na rua voltassem para a escola e trabalhassem. Com isso, ela ocupava o tempo desses adolescentes, transformando com a educação e dignificando com o trabalho, enquanto os pais estavam trabalhando. Quando os adolescentes voltavam para casa, os pais também voltavam. Tenho um grande orgulho de ter participado desse projeto. A gente conseguiu diminuir a evasão escolar, aumentamos a renda familiar. E esse indicador não existe, eu não tenho ele, mas eu acredito que a gente deve ter salvo muitas vidas. Fora isso, a gente deu um recorde de arrecadação para a prefeitura. Foi maravilhoso. Com o passar do tempo, o meu porquê mudou. Eu não queria mais trabalhar no sistema público. Por dois motivos. Motivo número 1, eu queria crescer. Eu queria crescer na minha carreira. No sistema público tem duas maneiras de você crescer na carreira. Maneira número 1, cargo comissionado, que era o que eu tinha. Mas o cargo comissionado, quando muda a pessoa que está no comando, ela troca aquelas pessoas que estão naquele cargo. Então, você depende muito da eleição e quem vai estar no comando. Não é necessariamente a sua competência técnica. Depois, concurso público. Eu queria ou ser juíza ou promotora. Para isso, eu ia ter que voltar para a escola, para a faculdade, fazer mais 5 anos, depois estudar muito para fazer esses 2 concursos. Eu não estava a fim de passar por esse processo. Muitas vezes, a gente quer ter o que a pessoa tem. Eu quero ser juíza, mas eu não quero passar pela dor do processo para ser. Então, eu jamais serei. Ambição é eu querer ter o que o outro tem. Tudo bem. Mas eu preciso passar por aquele processo. Inveja é eu não querer passar por esse processo e não querer que o outro tenha.
Eu, como não queria passar pelaquele processo e queria crescer, eu decidi que o sistema público não era para mim, que eu tinha que sair. Na vida, quando você não quer alguma coisa, não adianta você ficar ali lamentando, resmungando, reclamando. Você tem que fazer suas escolhas e estar em paz com elas. Ou eu fico em paz, sabendo que tudo tem ônus e bônus, ou eu saio. A vida exige de você coragem para mudar ou coerência para aceitar que aquilo é o melhor que você tem naquele momento. Você só não pode ser covarde de ficar lamentando, resmungando, reclamando e pondo a culpa nas pessoas. Eu saio. Por que eu saí do sistema público? Porque ali eu não vi oportunidade para mim. Vocês dão oportunidade para quem trabalha com vocês? Ele vê, ele se sente útil. O ser humano gosta de se sentir importante. Se você trata ele como mais um, se você trata ele como um objeto para obter o que você quer, ele sente isso. Ele vai te tratar igual, vai te trocar por R$10. Se você trata o outro como um meio para obter, não reclama quando ele te troca também. Porque o que faz a gente ficar no lugar é a gente sentir que a gente é importante para aquele lugar. Que faz sentido você estar naquele lugar. E que aquilo que você faz é útil. Não há nada mais insuportável nesse mundo do que fazer uma coisa inútil, que ninguém dá valor. Que você faz, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Eu trabalho e ninguém vê. Ninguém enxerga aquilo. É insuportável isso. Isso que me fez sair. Eu não entendi que o sistema público me via como uma pessoa importante para o sistema e nem dava valor para o trabalho que eu fazia. Então eu saí. Aí eu chego no sistema privado. Começo como vendedora de loja. Como eu tinha sido vendedora de rua, vendendo sacoleira de porta em porta, porque ser sacoleira nesse país é sol na cabeça, chuva na cabeça, banheira é de posto de gasolina bem fedorento, e a rua nesse país é muito perigosa. Então eu tinha casca, então eu vendia muito. Como eu vendia muito, eu ia sendo promovida. Fui sendo promovida até chegar a um cargo de direção. O que me fez ficar 20 anos como CLT? Que tem uma história longa ali. A valorização do meu trabalho. A correção dos meus erros, não como julgamento. Não para falar, você errou, olha como você erra. Mas com a intenção de me fazer crescer, evoluir, progredir. E eu vendo que tudo que eu fazia e que realmente era diferente, a empresa era grata e me retribuía. Quanto mais ela me retribuía, mais eu fazia. Porque gerava em mim endorfina. Estão me vendo, estão olhando, vale a pena. Estão me aplaudindo, estão me enxergando. Vocês enxergam as pessoas que trabalham com você? Você valoriza? Ela consegue entender para onde ela vai? Isso faz diferença. Eu fui crescendo, viro diretora da TIM em São Paulo, levo a TIM à liderança, viro diretora nacional. Tudo isso foi valendo a pena. Porque eu dava e recebia. É dando que se recebe. E aquilo ia me estimulando a ficar. As empresas, elas atraem por benefícios e salários justos. E se você dá qualidade de vida, que hoje é salário emocional. Não adianta, é salário emocional.
Mas as pessoas ficam e dão auto-performance se elas se sentem importantes e se o que elas fazem é útil e se elas são reconhecidas. Aí elas vão ficando, porque aquele ambiente é bom para ela ficar ali. Isso foram coisas que me fizeram ficar e fizeram dar meu sangue pelaquela empresa. Eu dizia para todo mundo, meu sangue é azul. Eu já cheguei a fechar contrato com a concorrência, com salário maior. Um telefonema do presidente da TIM, um único. Você realmente vai fazer isso? Nós pegamos novinha. Você vai conseguir lutar contra a gente? Eu falei, não. Impossível. Eu não posso matar o que eu construí. Não vou conseguir. Mas por que eu falei isso? Porque eu sentia que quem tinha construído era quem? Eu. Se você tira esse mérito da pessoa que trabalha com você, não tem como ela pertencer. Você dá o mérito a ela ou você puxa ele para você? Porque isso faz diferença. Faz diferença. Você não contrata braço, você contrata capital intelectual. Você usa o intelecto das pessoas, você diz para elas o que fazer e deixa elas trazerem o como. Dar feedback não é tão difícil para quem está no comando. O que a gente tem que melhorar é a forma, e tem técnica para isso. Sabe o que é muito difícil para quem está no comando? É receber. Porque muitas vezes, quando a gente está no comando, a gente acha porque a gente chegou ali, você sabe mais que todo mundo. Só que a inteligência coletiva, ela é soberana. Todo mundo pode agregar. Todo mundo tem algo a agregar. Você joga como um time ou você quer serviçal? Pessoas medíocres não dão resultados extraordinários. Não dão. Se você quer pessoas extraordinárias, trate elas como seres extraordinários. Se você tratar elas como medíocre, elas vão sair. Elas não vão ficar. As pessoas querem grandes resultados, reduzindo as pessoas em pessoas pequenas. Não vai ter. Não vai ter. Você tem que fazer com que elas fiquem grandonas. Grandonas. Hoje eu sou empreendedora, há 7 anos que eu empreendo. Então, do mercado de trabalho eu já fui do informal, do público, já fui CLT, hoje sou empreendedora, presto serviço no terceiro setor, sempre entreguei resultado em todos, porque trabalho dignifica é a minha grande paixão. Mas eu tive a honra e a sorte de ter lidado com pessoas que nunca me usaram para obter nada, mas eram fascinadas em me desenvolver, em tirar de mim o que eu tinha de melhor. Eu falo com dos meus seguidores assim, você acha bom ter líder fraco, experimenta ter um forte para você ver como é bom. Ele não vai ter inveja de você, ele não vai competir com você, porque a força está em escutar um outro, em assumir que errou, em estar junto. A prepotência é fraqueza, querer impor é fraqueza, não é força. Quando eu uso do autoritarismo é porque eu estou inseguro. Quem está seguro não precisa disso. Não precisa. Aqui, hoje, que já está acabando o meu tempo, me perguntaram, dê 5 dicas, Érica, 5 dicas para os empreendedores. Então, aqui quem está falando para vocês é uma trabalhadora brasileira, que já passou por todos os setores do Brasil,
que já errou muito na vida. Posso dizer para vocês que eu errei mais que acertei. E o que me faz estar nesse palco hoje é porque eu aprendi com os meus erros. E aí eles me fizeram ficar grandona. Grandona. Eu nunca fingi que errei. Eu sempre aceitei que erro, olho e falo, errei. E agora eu tenho que melhorar. E toda vez que eu melhorava, eu ficava maior. E maior. E maior. E eu não repetia o mesmo erro. Eu cometia novos erros. O que faz você sempre fazer o mesmo erro é você não aceita que aquilo é um erro, você continua repetindo ele. Então aqui eu vou falar para vocês o que da minha experiência, de todos os setores, esses 5 é em comum a todos. A todos. O primeiro, construa pessoas antes de construir números. Você pode ter o plano perfeito, pessoas ruins não vai dar em nada. Agora, você pode ter um plano mais ou menos, com pessoas boas, ele fica grandão. Números sustentam empresas, mas são as pessoas que os tornam possíveis, porque são elas que executam. O seu maior patrimônio não são os seus clientes, são os seus funcionários que atraem os seus clientes. O maior patrimônio estratégico que você tem são os seus funcionários. Aprenda a decidir com dados, a IA está aí para isso, mas sem nunca perder a sensibilidade humana, aquilo que vem daqui, a intuição, o instinto. Não subestime isso. Planilhas, elas vão mostrar os números, mas as conversas, os diálogos, os debates, eles mostram as verdades, a vida como ela é. Quem só quer ter conversa fácil, tem vida de difícil. Simon Sinek fala uma coisa que eu acho sensacional. Quem não gosta e não entende de pessoas, não entende de negócio, não vai prosperar na vida. Porque tudo são pessoas. Clientes são pessoas, funcionários são pessoas, fornecedores são pessoas. Proteja o caixa, mais do que você protege o seu próprio ego. Atenção, eu cuidei de mais de 700 parceiros comerciais. Ao longo desses 20 anos, eu via claramente os que evoluíam e os que ficavam. Essas 5 dicas são de ouro, mas essa é muito. Não proteja seu ego, proteja seu caixa. Faturamento, gente, impressiona, mas o que deixa uma empresa viva é o lucro, tá? Não desperdice talentos. Tecnologia evolui o tempo inteiro, com a IA, então, a cada segundo. Processos têm que mudar toda hora, e você pode copiar. Pessoas talentosas são raras. Tem uma frase que eu acho que ela é completamente equivocada. As pessoas falam assim: é muito mais fácil segurar um louco do que empurrar um burro. Só que isso não é verdade. Já segurou louco para você ver? É muito mais difícil fazer gestão de talentos, porque eles não vão baixar a cabeça, porque eles têm empregabilidade, porque eles não têm medo de te perder. É muito mais fácil empurrar o burro. E é por isso que a maioria deixa o talento ir. Porque você compete com ele, você está deixando o seu ego falar. Mas quem vai te fazer crescer é ele. É ele.
Se você não tem um tubarão no aquário, você não tem equipe. Tiago, Olimpíadas do Brasil. Tiago era certo ganhar medalha, mas veio um francês e pôs água no nosso chope. Saltou mais alto que o Tiago. Tiago foi 2 vezes na mesa para tentar entender o que está acontecendo. Ele saltou isso mesmo? Sim. Último salto do Tiago. Tiago salta mais alto do que o francês. Quem fez o Tiago aumentar o sarrafo e melhorar a performance dele? Foi o técnico do Tiago ou o francês? Foi o francês. O impossível é uma questão de opinião até um dia que alguém chega lá e faz. Aí quebra o tabu. Todos os outros vão ter que fazer. Você tem tubarão no aquário? Você tem estrutura para aguentar gente boa? Ou para você isso é difícil demais? É isso que você tem que pensar. Seja adaptável sem perder a sua essência. Com a IA agora, as pessoas estão padronizando até resposta. Atenção. Meu pai me ensinou desde novinha, não há nada mais lindo nesse mundo do que você ser quem você é, com os seus erros e com os seus acertos. Nunca deixe a sua empresa perder a autenticidade dela. Cultura é aquilo que você permitiu ter. Cultura são pequenas ações que se repetem na sua empresa todos os dias e que você deixa repetir, que vira hábito e aquilo é cultura. Portanto, a cultura que você tem é a que você permitiu ter. Isso é muito importante vocês entenderem. Seja uma empresa autêntica, uma empresa clara, transparente e coerente, que você terá grandes chances de atrair talento. Eu estou o tempo todo nas redes sociais, tentando ensinar aos funcionários, aos colaboradores, o tanto que é bom trabalhar, o tanto que é digno trabalhar, porque trabalhar não é vergonha. E torço para que eles entendam que se a segunda-feira deles é ruim, o problema é deles, porque a minha é ótima. E mostro para eles como ser próspero no mundo do trabalho, porque eu fui trabalhadora a vida inteira, próspera e feliz, e nunca me senti explorada. E eu falo para eles, vem comigo e corra o risco de ser feliz de segunda a segunda, porque é maravilhoso. Obrigada. A gente passa mais de 40 anos trabalhando nessa vida, tem que ser legal, tem que ser bom. E eu falo muito para o empreendedor o seguinte, se a sua empresa, para existir, tem que explorar pessoas, reveja o business plan dela, porque não está valendo a pena, não é mesmo? A gente não veio aqui para ser a parte ruim da vida de ninguém. Viemos todos para prosperar juntos, não é uns contra outros, somos todos nós juntos, ok? Todos juntos, cada um no seu papel. Resultados consistentes nascem quando a estratégia, a execução e a valorização do ser humano andam juntos. Desejo a todos vocês sucesso e a minha total admiração a todo empreendedor brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica Linhares.